Bom dia. O IBGE divulgou a inflação oficial de junho. O IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, subiu 0,79% e é a maior taxa desde junho de 1996. O primeiro semestre do ano fechou com a inflação acumulada de 6,17%. De junho de 2014 a junho de 2015, a inflação acumulada é de 8,89%. É a maior taxa desde dezembro de 2003 e você vai ver também no Jornal da Assembleia. Os deputados querem saber se as empresas do setor de telecomunicações pagam as multas que recebem. Mais controle para o telefone celular pré-pago. O projeto de lei quer que empresas detalhem os gastos do consumidor. O projeto de lei prevê cartilha para evitar acidentes com os idosos. Agora, no Jornal da Assembleia. Ordem na casa. A CPI das empresas de telecomunicações recebeu uma representante do PROCON aqui na Assembleia Legislativa. Os deputados querem saber se as empresas campeãs de reclamações estão sendo punidas, como prevê a lei. A Comissão Parlamentar de Inquérito, constituída com a finalidade de investigar os serviços prestados pelas empresas de telecomunicações, reunida no plenário Tiradentes, colheu informações sobre as reclamações das empresas de telefonia fixa, móvel, internet e TV por assinatura junto à Fundação PROCON. Fátima Regina Arlete Lemos, assessora técnica da Diretoria de Atendimento do PROCON São Paulo, disse que de 2010 para cá, as reclamações deste grupo de operadoras somam 157.890 registros. Se a gente for considerar o número de atendimentos, inclusive com essa situação do bloqueio de internet, ele passa dos 157 mil. Nós estamos aí já com mais de 170 mil atendimentos. E as empresas, quando o PROCON aciona para tentar uma solução para o problema individual do consumidor, nós temos sim um índice de solução nesse patamar de 84%. A telefonia móvel é a mais reclamada no setor de cobrança indevida. O segmento todo de telecomunicações tem esse problema de cobrança, a cobrança indevida. Então o consumidor recebe uma oferta de um plano num valor, acaba recebendo a conta num outro valor, o consumidor tenta cancelar o serviço e continua sendo cobrado, então uma cobrança indevida porque ele não quer mais aquele serviço. Os deputados querem saber se as medidas administrativas foram implementadas contra as empresas campeãs de reclamações. Nós devemos ouvir aí no Instituto de Defesa do Consumidor e o próximo passo o próprio representante da Anatel, para que ele possa também trazer aí o que está sendo feito pela agência para melhorar e o que tem sido a forma de atuação da agência. E no passo seguinte, se assim o plenário entender, nós vamos já aprovado ouvir os presidentes das empresas para que eles façam a defesa do péssimo serviço que eles oferecem. Mas é lamentável, né? Acima de tudo, a gente percebe que o consumidor vem sendo duramente punido pela baixa qualidade dos serviços, por cobranças abusivas, um total desrespeito ao consumidor, dados oficiais da Fundação PROCON. A quantidade de usuários de celulares pré-pagos não para de crescer no país. Hoje são mais de 213 milhões de aparelhos ativos, mas esses consumidores, na maioria das vezes, não têm um controle dos débitos feitos pela operadora. Para ajudar o consumidor, um projeto de lei em tramitação aqui na Assembleia quer que as operadoras disponibilizem na internet os gastos do celular pré-pago. Quanto custa deslizar os dedos sobre a tela do smartphone para chamar alguém, seja falando ou teclando? É uma conta que muita gente não faz, nem a Daniela. Não tenho esse controle. Não me preocupo com isso. É justamente para fugir da conta, da fatura, que a maioria dos donos de celular prefere ter um pré-pago, que usa créditos. De chamada em chamada, de mensagem em mensagem, a recarga vai diminuindo sem que o consumidor saiba ao certo se a operadora descontou direitinho o que foi gasto. Um belo dia, Samuel viu metade da recarga que tinha acabado de fazer sumir do saldo do seu pré-pago. Tava faltando muito crédito em mim. Eu coloquei, acho que no valor de R$20 por aí, e veio 10, ficou com 10 e eu nem usei o dado. Aí, eu achei um absurdo, daí eu tive que ligar, daí eles me devolveram em si. Ligar para a operadora e pedir o detalhamento dos gastos do pré-pago não faz a cabeça de muita gente. E razões para isso não faltam. Ligo, mas eles ficam aguardando tipo 30 minutos. Eu já cheguei a aguardar 30 minutos. Então, mas
Sempre ligo, né, para pedir um relatório das ligações, das mensagens e tudo. Muitas vezes nem te atende, você tem que correr atrás e é muita perda de tempo, por isso você também não corre atrás. O atendimento é péssimo. Você liga, aguarda um momento na linha, às vezes nem tem necessidade de ficar aguardando na linha, só para fazer tempo, aí não acaba não resolvendo nada, desliga na sua cara às vezes. E se você pudesse consultar os gastos do pré-pago pela internet com usuário e senha? Uma senha, um usuário para a gente poder ver, né, no site da operadora, poder ver nossos relatórios. Você vê cada ligação, cada débito que foi descontado, no caso de algum plano que você fez, seria bom. Muito mais prático, muito mais prático. Vai ter controle total 24 horas, vai acessar e ver o que foi consumido e o que foi gasto, realmente. É o que propõe o deputado Hélio Nishimoto, do PSDB, em projeto de lei na Assembleia Legislativa. Um sistema muito justo, por isso que eu coloquei esse projeto de lei, para que as pessoas então tenham esse sentimento de que foi justo o que ele pagou. Porque atualmente as pessoas não tendo esse acesso, recebe às vezes um comunicado que já está com a sua conta zerada e ele não sabe se foi justo ou não foi justo aquilo que foi cobrado. Então, disponibilizando pela internet, havendo dúvida, o consumidor poderá acessar esses dados e saber onde foi gasto cada recurso que ele colocou no sistema pré-pago, vendo chamada por chamada e sabendo se foi corretamente debitado da sua conta de telefone. No Brasil existem mais de 283 milhões de linhas ativas de celular, 75% delas do tipo pré-pago. Qual é o direito do consumidor em relação ao acesso, ao detalhamento dos gastos do pré-pago? Pelo Código de Defesa do Consumidor, o direito à informação é um direito básico, né? Então, o consumidor, cliente de linha pré-pago, tem todo o direito de ter o relatório de gastos, né, todos os créditos que ele colocou e tudo aquilo que foi utilizado, né? O Código de Defesa do Consumidor determina isso. A Anatel não determina essa situação? Não, a Anatel não tem nada expressamente determinado que o cliente pré-pago tenha esse relatório de gastos. No entanto, apesar de algumas operadoras fazerem, né, disponibilizarem esse relatório, outras não. E aí cabe ao consumidor então, pedir, solicitar. Feriado de quinta-feira com tempo nublado, com a possibilidade de chuvas isoladas em toda a região metropolitana de São Paulo. A temperatura não passa de 20 graus. Tempo nublado com chuva durante o dia em Campinas, máxima de 21 graus. Em São José dos Campos, a previsão é de chuva à tarde e à noite, máxima de 20 graus. Em Sorocaba, tempo instável e pode chover agora à tarde, máxima de 21 graus. Tempo fechado com possibilidade de chuva em Ribeirão Preto, máxima de 25 graus. Frente Parlamentar vai estudar formas de revitalizar malha ferroviária paulista. Eu trago os detalhes depois do intervalo. Até já. Encontrar soluções para a revitalização da malha ferroviária paulista. Este é o objetivo de uma frente parlamentar retomada aqui na Assembleia. A malha ferroviária americana é 10 vezes maior que a do Brasil. São milhões de pessoas e toneladas de cargas que se cruzam num território em curtas ou longas distâncias. Ciro Laureza, do IDESTRA, Instituto para o Desenvolvimento do Sistema de Transportes, é a favor da construção de mais linhas de trens na região metropolitana. Se nós quisermos desenvolver algo em mobilidade urbana, nós temos que desconcentrar também as cidades. Um dos grandes significados da dificuldade da mobilidade urbana está exatamente por não ter mais o trem regional. Subido o trem regional. E nós temos toda a condição de fazer sem precisar de terceiros, de estrangeiros. Nós, como país, podemos fazer. No estado de São Paulo, várias cidades já tiveram suas ferrovias desativadas, como é o caso de Presidente Prudente e Presidente Epitácio. Aquela região necessita dos investimentos da área ferroviária e, mais do que isso, o estado de São Paulo não pode continuar perdendo divisas para outros estados. Nós vivemos um momento do custo Brasil muito alto, do custo de tudo muito alto, e a ferrovia representa um custo mais baixo. Então, se há essa possibilidade, já está lá. Nós não estamos falando para construir uma linha. Nós vimos na audiência pública que precisa construir linhas para acesso de passageiros, principalmente. Agora, no caso de cargas, nós já temos a ferrovia lá. É pôr para funcionar. O coordenador da Frente Parlamentar em Defesa das Ferrovias, deputado Mauro Bragato, espera que o governo federal e estadual invistam no transporte ferroviário. O que a gente quer é resgatar o modal ferroviário no estado de São Paulo. É impossível você ter grandes rodovias. Das 10, 9 estão aqui no estado de São Paulo, as melhores do Brasil,
e quiçá da América do Sul, e no entanto nós precisamos ter esse investimento. O que nós vamos trabalhar? Esse entendimento entre o governo estadual e o governo federal, para que a gente possa fazer com que as concessionárias criem juízo e respeitem o povo paulista. Isso que nós vamos trabalhar com afinco já a partir do segundo semestre. 18 de junho de 1908, 781 japoneses que estavam a bordo do navio Kasato Maru desembarcaram no Porto de Santos. Foram os primeiros imigrantes do Japão, a maioria para trabalhar nos cafezais do oeste do estado. Hoje o Brasil tem a maior população japonesa fora do Japão, com cerca de 1,5 milhão de pessoas. Uma sessão solene aqui na Assembleia comemorou os 107 anos de imigração japonesa. 107 anos da imigração japonesa no Brasil. A data foi comemorada com uma sessão solene na Assembleia Legislativa de São Paulo. Hoje, para nós é uma grande alegria estar aqui na maior casa do Hemisfério Sul, a Assembleia Legislativa, trazendo essa homenagem, essa justa homenagem aos pioneiros, imigrantes, aos descendentes. Atualmente, o Brasil tem a maior população japonesa fora do Japão. São cerca de 1,5 milhão de pessoas, quase 1 milhão delas no estado de São Paulo. Essa integração que nós tivemos entre a cultura japonesa e a cultura brasileira, né, durante todo esse tempo da imigração, né, que comemoramos agora 107 anos, foi muito proveitoso, acho que para ambas as partes. E a gente comemora para lembrar todo esse legado que tem sido deixado durante todo esse tempo, né, 107 anos de convivência, de integração cultural, social, profissional, em todas as áreas. Essa integração serviu para enriquecer mais ainda a cultura brasileira e a cultura japonesa. Entre as homenageadas, a imigrante Harumi Goya, hoje presidente da Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e Assistência Social. Quando nós chegamos ao Brasil com a família, nós fomos morar num cafezal. E como todo bom imigrante, todos os filhos trabalhavam juntos com os pais. Então, ter superado tudo isso, estudado aqui no Brasil, me formado, agora chegou a hora de retribuir o que o Brasil fez por nós e que os imigrantes pioneiros fizeram para nós também. É uma retribuição. Em japonês isso chama-se on. Homenagem que mostra os fortes laços entre os dois países. O Brasil tem sido sempre muito acolhedor, né? E me alegra olhar que a comunidade japonesa agora está contribuindo, né, enormemente para a prosperidade ou desenvolvimento do país. Vamos ver como fica o tempo em mais cidades do interior e do litoral do estado neste feriado. Em Santos, a quinta-feira terá tempo encoberto, chove à tarde e à noite, máxima de 25 graus. Em São José do Rio Preto também chove agora à tarde, máxima de 26 graus. Em Mogi das Cruzes, previsão de tempo nublado com chuva, máxima não passa de 21 graus. Em Piracicaba, tempo encoberto com previsão de chuva fraca. Os termômetros marcam 23 graus. Veja depois, no intervalo, um projeto de lei quer criar uma cartilha para evitar acidentes com os nossos idosos. Eu volto já. Veja só que número assustador. Segundo o Ministério da Saúde, em média por dia, 85 idosos quebram o fêmur em todo o país. Para reduzir esse número, um projeto de lei aqui na Assembleia prevê uma cartilha de orientação para prevenir as quedas. Quando chegam a essa etapa da vida, os cuidados precisam ser redobrados em casa, nas ruas, nos transportes públicos e em outras situações, como quedas. Algo que frequentemente acontece. A situação fica pior quando os idosos se sentem independentes. Não querem depender de ninguém para fazer as tarefas diárias. Só quando eu venho fazer assim, exame que tem que trazer acompanhante. Aí eu trago. Mas fora disso eu ando, viro São Paulo só. Ando para todo lugar. Mas se cuida, né? Tem cuidado. Tenho cuidado. Eu não gosto de andar à noite. À noite não. Não, porque embaralha as luzes, sabe? Então eu gosto de marcar meus médicos mais para cedo, porque na cidade aqui eu não gosto de andar à noite. Andar à noite, se for acompanhada com meus filhos, tudo bem, mas sozinha não. Dona Ingeborg Godoy, de 87 anos, é um exemplo clássico do idoso saudável e independente.
Gosta de desafiar os efeitos do tempo. Não é qualquer jovem que consegue acompanhar a rotina dela. Dona Inger, como gosta de ser chamada, só tem uma proteção contra acidentes em casa. Eu tenho medo de perder o equilíbrio. Então o que eu faço? Eu sempre seguro na lateral, ó, que já tenha, né, ó, coisa para você segurar. No banheiro precisaria ter aquele negócio, mas não tem. Eu tenho tapete que é antiderrapante, então eu tomo banho ali, mas sem coisa de segurar. Eu sei que precisa colocar, mas até hoje não precisou nada, viu? Porque só não caiu até hoje no banheiro. Ainda não. Segundo o estudo realizado pela Universidade de Chapecó, em Santa Catarina, os idosos caem mais em casa, local que deveria ser seguro, do que nas ruas. Os que moram sozinhos correm mais riscos e apresentam 10 vezes mais hospitalizações e 8 vezes mais mortes em decorrência das quedas. Quando a idade chega, é preciso mais atenção. O corpo já perdeu a força de antes e qualquer batida pode provocar a quebra de uma perna ou um braço, por exemplo. Situações que poderiam ser evitadas com cuidados simples, como explica o ortopedista Roberto Queiroz. A sala, por exemplo, evitar tapete. Evitar que tenha, porque o tapete você enrosca o pé e tropeça. Fio de telefone, objetos largados no meio de qualquer lugar. Isso também favorece a tropeçar. Cuidados com calçado, então de repente você não pode usar aquele calçado onde o pé pode escapar, então ele tem que ser fechadinho atrás. Cuidados numa cozinha, por exemplo, então subir, pegar um banquinho para pegar alguma coisa no armário, pode cair. Banheiro, um local muito frequente de queda, porque no banheiro muitas vezes é escorregadio e na hora de tomar banho. Então se você não tem aquelas barras de segurança que pode ajudar, na hora de tomar banho, e mesmo um tapete antiderrapante, isso ajuda. Porque a maioria das quedas são dentro de casa mesmo. O banheiro é um lugar que vira e mexe e cai. Por isso, um projeto de lei de autoria do deputado Orlando Bolsoni, do PSB, se aprovado, pretende criar uma cartilha de orientação para prevenir as quedas sofridas pelos idosos. 2040, então está muito próximo, perto de 50% da nossa população vai estar nessa faixa ou próximo dessa faixa de idade. O objetivo é uma cartilha que faça orientação, desde orientação de saúde, mas orientação especial em locomoção, orientação especial na forma que o idoso deve também cuidar da sua saúde, não só no sentido curativo, mas no sentido preventivo, na questão do lazer e orientar os órgãos para que trabalhem, para que orientem, para que o idoso possa ter uma vida cada vez mais longa e também cada vez com mais qualidade de vida. Veja agora como fica o tempo em mais cidades do interior paulista nesta quinta-feira. Em Franca, o sol aparece entre nuvens, mas pode chover no fim da tarde, máxima de 27 graus. Em Bauru, tempo fechado, com chuvas isoladas, 26 graus. Em Limeira, chove a qualquer hora do dia, máxima de 26 graus. E em Marília, chove agora à tarde, máxima de 26 graus. O Jornal da Assembleia de hoje termina aqui. A partir de agora, você assiste ao vivo, aqui na TV Assembleia SP, um ato solene que comemora os 83 anos da Revolução Constitucionalista de 1932. Nós voltamos amanhã ao meio-dia. Uma boa tarde a você. Tchau. Até lá.